paz do Senhor Jesus para todos vocês que me acompanham, que está aqui comigo pelas quartas-feiras. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eita, que maravilha! Mais uma quarta-feira, né? Glória a Deus. Que você seja abençoado nessa quarta-feira. Que Deus abençoe a sua família, né? Que maravilha! Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é vencendo a procrastinação. Quantas vezes você já se pegou dizendo, amanhã eu faço? Depois eu começo. Segunda-feira eu faço. Terça-feira eu faço. Quarta-feira, deixa para amanhã. Nós vemos isso, nós somos muito assim, né? De querer deixar para depois. E é muito bom quando nós entendemos o porquê que isso acontece conosco. E hoje nós vamos falar sobre procrastinação. A procrastinação, ela não é preguiça. Às vezes você pode até pensar, nossa, por que eu sou assim, né? Sempre vou deixando para amanhã, E nós vemos então que a procrastinação, ela não é uma preguiça, porque se fosse uma preguiça, logo a gente resolve quando é uma preguiça. Mas quando é algo que começa a nos vencer e ser maior que nós, quando a gente se pega, você sempre vai deixando, tem algo marcado para tal data, mas você sempre deixa para a última hora e às vezes você se pergunta por que eu deixo para a última hora? Por que eu deixo para depois? Por que eu não dei conta do recado, não deixei tudo arrumado, né? E isso às vezes a gente se sente com tudo isso, aquela sensação de fracasso, aquela culpa, não é? E nós vemos que a procrastinação, ela não é só preguiça, né? A nossa mente, ela tem um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa é quando algo nos causa uma ansiedade, um desconforto. Então, o nosso cérebro, ele sempre vai buscar alguma coisa prazerosa para fazer. Ficar vendo o celular, o Instagram, né? O feed do Instagram, ficar lá vendo. Vou assistir um pouquinho, depois eu volto lá e estudo, depois eu volto e faço. Tem lá aquela louça para lavar, depois eu lavo, depois eu vou lá e lavo. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente procrastine, deixe para depois aquilo que deve ser feito agora, que deve ser feito já. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Ellen Damares, estudante de psicanálise, e hoje nós vamos falar sobre procrastinação. Vamos vencer essa procrastinação aí, o que está te deixando travado, paralisado e não está deixando você alcançar os seus objetivos. Então nós precisamos entender primeiramente por que eu estou nessa procrastinação. Bom, a procrastinação é um ato que nós adiamos, algo que nós adiamos para depois, algo que precisa ser feito, mas nós deixamos para depois. E mesmo sabendo que terá consequências, né, negativas por causa desse atraso, por causa deste deixar para amanhã. E nós vemos que a procrastinação muitas vezes está ligado, como eu disse, na ansiedade, o medo também do fracasso, ou aquela busca por um prazer imediato, por algo que você quer já. Então, como você não quer, o seu cérebro, ele não quer te fazer você, ele quer uma zona de conforto. Então, como você está desconfortável, aí ele vai dizer assim, vai lá, toma um cafezinho, depois você volta e finaliza. Mas você nunca finaliza.
sempre aquilo vai ficando para trás, vai ficando para trás. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa procrastinação, ela pode estar ligada ao medo de fracasso, a um prazer imediato, e é um sintoma que nós nem percebemos. Ele fica guardado lá no nosso inconsciente. Então, para evitar o desconforto, logo o nosso cérebro, desconforto e a responsabilidade, então logo o nosso cérebro procura algo a fazer que traz prazer, que te traz um prazer sobre algo, e aí você acaba deixando para depois aquilo que era para você fazer, para você adiantar, você sempre vai deixando para depois. Então nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Algumas causas da procrastinação é o medo do fracasso, é o perfeccionismo paralisante que nos paralisa. E se eu fizer e não dá certo? Não, tem que estar perfeito. Se não estiver perfeito, eu nem começo. Se não estiver perfeito, e se eu tentar e eu fracassar? E se não der certo? Então, para que você não entre nesse medo, você procrastina, deixa para depois. Eu tinha isso muito em mim, que eu não conseguia ler. Eu não lia nenhum outro livro. Na minha mente era assim: eu não consigo ler a Bíblia. Não consegui ler a Bíblia toda. E agora eu vou ler um livro? Não vou conseguir. Primeiro eu vou ler a Bíblia. Mas eu nunca li a Bíblia e nunca lia algum livro. Então, eu sempre paralisava no meio. Sempre começava o livro e não finalizava. Sempre parava em algo e não continuava. E isso era ruim, porque eu gostaria de ler. Tinha momentos que eu gostaria de estar lendo, de entender, né, de ler aquele livro, mas eu sempre ficava, não. Depois que eu ler toda a Bíblia, aí eu pego outro livro para ler. Olha a mentalidade. E lógico, nós precisamos ler a palavra, precisamos ler a Bíblia, mas isso não pode me paralisar. Eu preciso ler a Bíblia e também preciso ler outros livros. Eu também preciso me esforçar para que eu venha ler. Mas isso é muito para nós pensarmos um pouco nisso. São coisas que deixaram, ou que nós ouvimos, que nos paralisou, sabe? Que deixou aquilo, aí deixa o cérebro, ele trava, ele dá uma paralisada, e aí então você acaba deixando sempre para depois, e nunca finaliza aquilo que começa. Começou um curso hoje, não termina o curso. Começou algo novo, não finaliza. Por quê? Por causa da procrastinação. O medo do fracasso. O medo do fracasso é de você tentar e não der certo. E aí, por esse medo de fracassar, você para. Já viu aquelas pessoas que têm um monte de planos? Ela tem vários planos, mas por causa que ela tem medo de não dar certo, ela para por ali. Tem aquela busca por prazer imediato, né? E a autossabotagem. Nós vamos falar um pouquinho de cada coisa. Como nós vamos vencer tudo isso? Porque às vezes esse medo de fracassar, essa busca essa fuga que nós temos, ela nos paralisa. Nós vemos aqui que nós evita porque temos medo de errar. Tem coisas que eu evito de fazer porque eu tenho medo de errar, uma receita nova, e aí a gente acaba deixando sempre para lá. Só que na Bíblia nós vemos uma palavra muito interessante. Na palavra de Deus nós vemos que em Mateus capítulo 25, versículo 24 a 25, que vai nos contar uma história dos servos e os talentos. E o servo, ele escondeu o talento e ele foi movido pelo medo. Ele ficou com medo. E por ele ficar com medo, ele escondeu o seu talento. Eu vou encontrar aqui para nós lermos. Ele ficou com medo de dar errado, porque olha como ele disse. Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro,
que ceifa onde não semeaste e ajunta aonde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então ele não multiplicou. O que ele fez? Ele recebeu o talento e guardou, escondeu aquele talento para que ele não para que ele não talvez perdesse, o medo de fracassar, o medo de errar e depois o seu senhor ficasse, né, achasse ruim, ficasse bravo com ele, e esse medo paralisou ele. Esse medo fez com que ele paralisasse. E aí, então nós entendemos que é muito complicado quando nós deixamos tudo isso acontecer, né? Quando esse medo nos paralisa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está tão focado. A paz do Senhor, boa tarde para vocês. Sejam bem-vindos aqui comigo, viu? Deus abençoe. E nós vemos então que quando o medo nos paralisa, esse medo do fracasso, de errar, ele se torna tão grande que você nem começa. Seja o medo de fazer algo novo, seja o medo de fazer algo diferente, seja um medo de começar um emprego novo, ou então um medo de mudar de cidade e não se adaptar, o medo de mudar de estabelecimento, tantos medos que às vezes ao invés de nós usarmos com coragem, termos coragem, porque nós temos o medo, nós só vencemos o medo com a coragem, sabe? Nós só vencemos esse medo com a coragem. Então é necessário que nós venhamos vencer o nosso medo. E nós vemos então que através do medo nós podemos perder grandes coisas na nossa vida. É muito importante que você então analise o que é que está te paralisando. O que é que está te trazendo medo? O que está fazendo você, então, paralisar? A Bíblia diz assim que nós não temos, ela mostra essa passagem para nos mostrar que nós não temos que nos paralisar. Ele ficou tão atemorizado que o seu senhor era homem duro, era uma pessoa difícil, né, duro, bravo, e aí ele ficou com medo de uma repressão, e aí, então ele paralisou. Ele não deu continuidade. Os outros multiplicaram. Os outros servos, eles venderam, o outro colocou no banco, e aí então multiplicou ali os talentos, foi multiplicado, mas esse não, com medo, ele paralisou. Por causa do medo, ele paralisou. Ele falou assim: eu vou esconder porque o meu senhor é muito bravo. E se eu talvez fazer alguma outra coisa que eu perca então esse talento, ele vai ficar muito bravo comigo. E aí depois, por causa disso, ele até levou a repressão por causa disso. Ele foi repreendido. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunta onde não espalhei, devias então ter dado o meu dinheiro a banqueiros. Você consegue entender como é interessante nós pararmos de não deixarmos que o medo nos paralise? Nós não podemos deixar o medo eu procrastine desse jeito. Por que eu estou assim? Isso é muito importante. Então nós vemos que a procrastinação, ela é um mecanismo de defesa do nosso organismo, do nosso cérebro. Ele é um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa, ele vai fazer com que você, ao invés de você continuar, dar continuidade, ele vai fazer você parar. Ele vai fazer você deixar para amanhã. Ele vai fazer com que você deixe para depois aquilo que precisa ser feito hoje. Então a procrastinação, ela não é só preguiça. Ela tem uma raiz aí. A procrastinação, ela tem uma raiz aí. Ela não é somente uma preguiça, algo que... Não é. Você precisa vencer isso.
Deus nos chama para diligência e ter responsabilidade. Deus nos chama para termos responsabilidade. E Deus nos chama a confiar e multiplicar o que nós temos. Não esconder por causa da insegurança. Se nós deixarmos a insegurança tomar conta do nosso coração e da nossa mente, nós vamos parar. E aí você vai ter um sonho que nunca dá certo. Você vai ter um sonho, aquele desejo, aquela vontade de ter alguma coisa, mas você nunca vai conseguir. Aí você vai estar com 40, 50, 30 anos, sempre remoendo. Poxa vida, por que eu não fiz tal coisa? Por que eu deixei para adiei isso? E isso é muito complicado, porque daí vai vir aquele sentimento de culpa, vai vir um sentimento que você não conseguiu dar conta, que você não fez, e isso vai culpar você. Isso vai fazer com que a sua mente fique sobrecarregada. Poxa vida, eu não fiz o que era para ser feito. Então nós vemos aqui, que também a procrastinação, ela busca pelo prazer imediato. Ela é ligada ao prazer. Preferimos atividades prazerosas no momento em que, em vez de tarefas que exigem esforço, mesmo que tragam benefícios. Então, nós vemos que, mesmo que nós precisamos fazer algo, o nosso cérebro, a nossa mente, ele vai sempre se refugiar, sempre buscar uma fuga para que nós venhamos fazer o quê? Sentar de frente de uma televisão, ficar assistindo, pegar no celular e ficar lá passando, vendo o Face, vendo o Instagram e tantas outras coisas de entretenimento, ao invés de você fazer aquilo que precisa ser feito. Então, nós precisamos buscar. É isso mesmo. É melhor viver o sonho do que morrer sonhando. Isso é muito sério. Então é necessário que nós venhamos entender essas coisas e trazer uma mudança na nossa mente. Outra coisa que nos acontece, a autossabotagem. Sabe, aquela coisa que eu não sou merecedora, eu não mereço isso, deixa pra lá, isso não é pra mim. Tudo isso vem de uma maneira tão verdadeira que você acaba tendo essa crença dentro de você, acreditando dentro de você, e faz com que você paralise. E nós não podemos deixar nos permitir pensarmos dessa maneira. Não. Porque eu sou capaz. Por que eu sou capaz? Porque Cristo me motiva. Porque o Senhor me fortalece. Na palavra do Senhor nos diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo eu posso naquele que me fortalece. Só que então, todo esse medo, essa paralisação, tudo isso, todas essas crenças que foram criadas na nossa mente, faz com que eu entenda que eu não sou capaz. E aí eu venho trazer para mim essa mentira que o inimigo coloca na nossa mente, essa mentira, ele traz para mim como uma verdade. E então eu, acreditando nessa crença, tendo essa crença, ela me limita. Olha o quanto isso é importante. É muito importante nós ver a nossa vida e dizer para você mesmo: em nome de Jesus, eu sou capaz, porque tudo eu posso, porque o Senhor me fortalece, e porque na sua palavra diz que mesmo se nós for fiel, nós comeremos o bem dessa terra. Isso é muito importante nós entendermos. Nós precisamos renovar a nossa mente, para que nós não venhamos então cair nessa procrastinação e evitar e limitar a nossa vida. Sabe? Hoje, entenda essa causa. Por que eu estou... Questione isso. Por que eu estou procrastinando? Aonde eu estou procrastinando? É de ler a palavra? É de ter um devocional? É de então dar uma ministração? É de aceitar convites para louvar? É de algo que eu tenho desejo, sei que eu fui chamada, mas eu fico sempre: não, eu não sou capaz. Não, deixa para outra pessoa. Não, deixa isso para lá. Eu tenho vontade, eu acho lindo, mas eu não faço.
Isso não é para mim. Claro que não. Isso é uma crença que você aceitou na sua mente e está fazendo você procrastinar. Está fazendo que você não tenha ação. O problema não é o tempo, o problema é a nossa ação, a nossa atitude. Todos nós temos 24 horas no nosso relógio. Todos nós temos. O problema é que nós ficamos observando o tempo. Como diz a palavra do Senhor em Eclesiastes 11:4. Quem fica observando o tempo, o vento não plantará. E quem olha para as nuvens nunca colherá. Quando você começa a observar o tempo, o vento, você não planta. Ah, porque tá com cara que vai chover. Ah, tá com cara que não vai dar certo. E aí você tem medo de fracassar. Você tem medo de ter sucesso. E aí você procrastina. E aí você fica se sabotando, se auto-sabotando. Eu não sou capaz. Colocando as desculpas dentro de você que você não é capaz, que você não vai conseguir. Aí agora, pois é, eu sei que eu procrastino, eu entendi que eu tenho alguma área da minha vida que eu estou procrastinando, entendi que Deus não quer que eu enterre o meu talento, eu tenho que fazer multiplicar. Então, como eu vou fazer isso? Como então eu vou fazer isso? Eu vou te falar algumas coisas para nós entender um pouquinho sobre isso, como sair desse ciclo vicioso que é a procrastinação. Ore e peça direção a Deus. Primeiro de tudo, ore. Salmos 90, versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, nós reconhecemos que o tempo é um presente de Deus. E se o tempo é um presente de Deus, eu preciso de sabedoria para usá-lo bem. Eu preciso ter sabedoria. Então, peça a Deus sabedoria. Ore primeiro. Depois, identifique as suas desculpas. No que é que eu estou dando desculpa para mim mesmo? Ah, eu vou começar uma dieta hoje, não. Vou deixar para outro dia. Por quê? Por que eu fico assim? Por que eu fico adiando? Ah, segunda eu começo. Ah, quarta eu começo. Ah, deixa para depois. Não é? Então nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é fiel e ele está atento às nossas orações. Então nós precisamos orar, colocar nas mãos do Senhor, pedir ao Senhor, identificar aquilo que nós estamos trazendo desculpas. Nós precisamos identificar. E nessas crenças que nos limitam, precisamos identificar essas crenças, certo? E nós nos questionar o que está me impedindo de agir. Por que isso está me paralisando? Pensa como o servo que multiplicou os talentos. Olha só, como posso usar o que tenho agora? Eu tinha, assim, quando eu comecei a fazer as lives, eu não tinha um bom celular. O meu celular, ele era bem simplesinho. E então, eu falava, meu Deus, eu tenho muito desejo de fazer lives, de falar do amor do Senhor, de pregar a palavra de Deus, de ajudar, influenciar as pessoas a ler, a buscar ao Senhor, né? E eu tinha muito esse desejo. Só que o meu celular não era bom. O meu celular, ele era um celular muito simples. A imagem, os primeiros vídeos, a imagem era bem embaçada. E eu sempre coloquei aquilo no meu coração, mas eu vou fazer. Porque tem uma frase que as pessoas dizem assim: antes feito do que perfeito, né? E então isso ficou no meu coração e eu falei assim, sabe, eu vou começar com o que eu tenho.
Porque quando eu quero algo perfeito, eu quero algo sempre melhor, é lógico que nós devemos buscar o melhor. Mas enquanto eu não tenho, eu tenho que agradecer e fazer aquilo com que eu tenho. Ser grato pelo que eu tenho e usar aquilo que está à minha disposição para fazer. E aí, então, eu falei assim, eu vou fazer isso. Eu vou começar. Você já viu, né? Já tem visto que muitas pessoas estão colocando aí aquele negócio, como comecei, né? No início e hoje. Então, eles estão colocando muito isso. Porque é isso que é importante. Nós precisamos começar. Nós precisamos fazer. Nós precisamos colocar em prática. Mesmo que não é perfeito no momento. Mas faça e busque a perfeição. Comece. Isso é importante. Começa devagar, aos poucos, sabe? Começa pequeno, certo? Comece pequeno. Se você quer fazer exercício, começa pequeno, sabe? Se você quer começar a ler um livro, começa por poucas páginas. Começa pequeno. Não deu, sabe? Não vá assim, naquela coisa, tendo aquela, como que eu posso dizer? Tendo aquele resultado imediato. Não faça isso. Comece pequeno, vai devagar, para você vencer essa procrastinação, para você vencer isso que está te paralisando. Primeiro, orar, porque começar com oração. A oração é importantíssimo. A oração é o alvo do nosso sucesso. A nossa intimidade com Deus é o motivo do nosso sucesso. Então nós precisamos orar, porque Deus está interessado. Ele está interessado. Então nós precisamos orar. E depois identificar. Nós precisamos identificar o que é que está me paralisando. O que é que está me parando, me impedindo de agir. Quando eu começo a identificar essas desculpas, essas crenças que me limitam, quando eu então começo a identificar tudo isso e pensar, eu não posso ser como aquele servo que enterrou o talento, eu tenho que ser igual àquele que multiplicou. Olha, você entendeu? Eu tenho que ser igual àquele que multiplicou. Isso é muito importante. Tá vendo? Você precisa começar. Porque depois você se aperfeiçoa. E hoje, meu Deus, Deus me colocou um versículo tão lindo no meu coração que eu falei, Deus, obrigado. Olha como vai dizer em Salmo 138, versículo 8. Eu coloquei até lá nos meus stories. Salmo 138, versículo 8. Olha como diz a palavra de Deus. Eu falei, Jesus, olha para você ver. Versículo 8. O Senhor aperfeiçoará o que me pertence. O Senhor aperfeiçoará o que me pertence. Você consegue entender isso? Faz sentido na sua mente nesse momento? Como é importante? Se você começar, se você colocar... Já viu aquela frase que as pessoas dizem? Coloca o pé que Deus coloca o chão. É isso. Deus está pronto para te ajudar, mas você precisa começar. Começa devagar, comece com pouco. Comece com aquilo que você tem, mas não deixa o medo paralisar você. Não deixe o medo acabar com seus sonhos. Não deixe o medo deixar você tão atemorizado porque aquele servo, ele enterrou por medo. Ele ficou inseguro. E agora? Será? Ele ficou inseguro. E por causa dessa insegurança, ele enterrou e foi reprovado. Ele foi reprovado. Então nós não podemos ser reprovados. Se nós fazermos aquilo que Deus coloca no nosso coração para fazer, Deus vai te capacitar. Olha que versículo maravilhoso. O Senhor aperfeiçoará o que me pertence. A sua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Mas esse primeiro pedaço mexeu comigo. Eu falei, Deus, glória a Deus. O Senhor aperfeiçoará o que me pertence. Se você se dedicar,
Se você se dedicar e fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer, Deus vai aperfeiçoar. Quando eu comecei nas lives, gente, quando eu iniciei, eu ainda estou no início, mas quando eu comecei, eu tinha um pouquinho de insegurança, porque eu falei, meu Deus, eu vou ter conteúdo para todas as quartas-feiras, mas Deus mandou eu fazer, Deus colocou no meu coração. Eu falei, não, eu vou compartilhar a palavra de Deus, e assim o Senhor cada vez mais coloca temas importantes, temas no meu coração. Fala comigo, e isso tem sido edificante. Eu vejo muitas pessoas testemunhando para mim o que vê nas lives, o que ouve nas lives. E isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer fazer você entender que a procrastinação talvez foi alguma coisa que te feriu e está te paralisando. Está te paralisando. E Deus não quer que você se paralise. O medo não pode te dominar. O medo não pode te paralisar. Entenda tudo isso. Então, identifique, ore, peça direção a Deus, identifique suas desculpas e as suas crenças e aplique o princípio do começo, do pequeno começo. Vou falar um versículo para você que é fantástico. É fantástico. Pequenos passos geram grandes resultados. Olha o que a Bíblia vai dizer em Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Quem despreza o dia das pequenas coisas? Toda grande conquista começa com uma pequena ação. Toda grande conquista começa com uma pequena ação. Olha, eu fico tão maravilhada com a palavra de Deus. Eu fico tão maravilhada de ver o quanto Deus, ele se importa tanto com o ser humano. Ele se importa tanto com a obra maravilhosa que ele fez, que tudo tem na Bíblia. O que você precisa tem na palavra de Deus. É lindo e maravilhoso. Então, pequenos passos geram grandes resultados. Começa. Eu ficava sempre pensando, nossa, mas sabe, eu acho que eu vou preparar primeiro, deixa quando eu tiver um bom celular. Quando eu tiver um bom celular, um lugar legal para me fazer, aí eu começo. Aí eu sentia no meu coração algo que ardia e eu falava, eu preciso fazer. Eu vou começar. E eu comecei. E eu estou cada dia mais, o Senhor me aperfeiçoando cada dia mais. Priorize e estabeleça as metas realistas. Faça as coisas, uma coisa de cada vez. Comece com uma lista pequena. Eu vou mostrar para você algo que eu faço para mim. Olha, aqui tem uma listinha do que eu tenho que fazer nos meus dias. As coisas que são prioridades para mim. E faz uma lista pequena assim. Isso vai te ajudar a sair da procrastinação. Certo? Isso vai te ajudar. Faça uma lista pequena. Defina prioridades. Mas, olha só. Defina prioridades seguindo a instrução de Mateus 6,33. Mas o que vai dizer Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Se você seguir essa lista, primeiro com as suas prioridades, você vai ser abençoado. Você vai sair dessa procrastinação. Lembra que eu falei orar primeiro? É isso. Primeiro é o Senhor, em primeiro lugar. Depois, encontre uma rede de apoio. Ter alguém para te incentivar nos ajuda a manter o foco. Quando nós temos alguém para nos incentivar, nos ajuda a manter o foco. A Bíblia diz assim em Provérbios 27, capítulo 27, versículo 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Tá vendo? Então nós precisamos ter alguém que nos incentiva, que nos impulsiona, né? Tem amigos, tenha família. Aqui, se você é um marido, se você é uma esposa, incentive. Eu tenho um grande incentivador aqui na minha casa. Glória a Deus por isso. Meu esposo, ele fica no meu pé. As críticas,
as críticas, os conselhos, as palavras de afirmação, tudo isso eu tenho uma boa, maravilha pessoa aqui que me apoia, que me incentiva, que me ajuda. Se eu fiz alguma coisa que precisa melhorar, ele vai lá e me dá um empurrão e fala alguma coisa, amor, faz assim, é melhor, você acho que assim você vai melhorar. Então seja uma pessoa incentivadora. Se você tá vendo alguém procrastinando, deixando sempre para depois, sempre para amanhã, vai lá, dá um empurrão nessa pessoa, fale com ela, incentive ela a melhorar, incentive ela a sair desse ciclo vicioso. Certo? Porque não é quando eu tiver tempo, eu que faço o meu tempo. Eu tenho que me organizar nesse tempo. Não é o tempo tá aí, o negócio é eu que tenho que ter ação, eu tenho que começar. Eu tenho que começar, porque quando eu começo, o Senhor aperfeiçoa. O Senhor aperfeiçoa quando eu começo. Mas se você ficar com os braços cruzados, sempre vendo que o seu cérebro, ele ama conforto. Seu cérebro gosta de conforto. Ele quer que você fique assim, braços cruzados. E você nunca tirar do papel o que você colocou no papel. Ele não quer, porque ele quer sempre conforto. Mas você precisa colocar em prática, entrar em ação. Até quando você vai ficar paralisado? Você já sabe a chamada que Deus tem na tua vida. Você já sabe o que Deus coloca no teu coração. Você já identificou o que é que Deus quer de você. Mas você fala sempre, isso não é pra mim. Fica se auto-sabotando, isso não é pra mim. Ai, deixa para outras pessoas fazerem. Deixa para outros agirem. Ai, tem tanta gente, ninguém vai olhar pra mim. Se você começar, Deus vai aperfeiçoar. Você precisa começar, minha irmã. Você precisa começar. Você precisa iniciar. Dar o primeiro passo. Você precisa, meu irmão, dar o primeiro passo. Ah, mas meu casamento é sempre assim. Meu casamento é sempre dessa maneira. Eu nunca vou pra frente. Eu nunca consigo sair disso. Meu relacionamento só anda desse jeito. O que é que você vai fazer para melhorar tudo isso? O que você pode fazer para melhorar o seu relacionamento, melhorar a sua mentalidade? O que é que você pode fazer? O autoconhecimento vai mudar a sua história. A palavra do Senhor vai mudar a tua história. Você precisa conhecer, saber quem você é em Cristo Jesus, saber quem você é, porque é isso que Deus quer de você. Saia dessa procrastinação, deixando tudo para amanhã, deixando para o outro, deixa que o outro faz. Não, se eu só vou fazer se for perfeito. Se não for perfeito, eu nem começo. E aí você não sai do lugar. Você vê outros passando na sua frente. Você vê tantas pessoas melhorando, tantas pessoas tendo sucesso, mas você diz que não é para você. Você colocou na sua mente que isso não é para você. Isso é uma crença. Talvez falaram isso pra você, que você não era capaz, que você não ia conseguir nunca na vida. E aí você, ao invés de você multiplicar os seus talentos, você enterrou o seu talento. Você fez como aquele servo, enterrou o talento dele, com medo de repressão, de rejeição, com medo de errar, com medo de falhar. E esse erro, ele foi repreendido. Ele foi repreendido. Aquele que prosperou, que multiplicou os seus talentos, foram elogiados, foram aplaudidos. Mas aquele que enterrou com medo, porque Deus não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito de coragem. Precisamos ter coragem. Precisamos ter coragem para agir. Precisamos ter coragem para fazer aquilo que Deus está colocando no teu coração. Se eu ficasse sempre esperando um bom celular, se eu ficasse sempre esperando um bom conhecimento, ou se eu ficasse esperando uma perfeição, eu nunca iria estar aqui hoje falando com você. Mas eu comecei. E hoje eu estou aqui falando com você. E se Deus está falando no seu coração, entenda. Se levanta dessa zona de conforto, que é o que o cérebro quer, que é o que nós temos, essa fuga.
Saia dessa zona de conforto e vai fazer o que Deus colocou no teu coração. Saia da zona de conforto e vai fazer aquilo que você precisa fazer. Seja uma organização num guarda-roupa, seja numa organização nas gavetas da cozinha, seja na organização da limpeza da casa, seja na organização de algo para fazer, seja num fazer que tem que estar adiando faz dias. É para cuidar da saúde, é para cuidar do casamento, é para ter aquele momento de cuidado. Você está sempre adiando, sempre adiando. Por quê? Começa a questionar isso. Por que eu estou adiando? Por que eu estou deixando sempre para depois? Porque isso é um hábito, ele se torna um hábito. E esse hábito, ele te sabota, esse hábito te traz, ele fere você porque você vai ficar culpado, você vai se sentir culpado, você vai se sentir inseguro, você não vai querer fazer porque vai ter medo. Esse medo vai aumentar. E aí você sempre vai deixar para depois. Sempre vai deixar para depois. Então não faça isso. Faça como esse servo. Aqueles servos que multiplicaram, que obedeceram, foi entregue para ele o talento. E ele não enterrou. Entregaram na mão dele um talento. E esse talento, ele não enterrou. Esse talento, ele multiplicou. Então, com essa multiplicação, ele foi recompensado, aplaudido, abençoado. Agora aquele que escondeu, que enterrou por sua insegurança, ele foi reprovado. Então, meus queridos, minhas queridas, não enterre o talento que Deus te deu. Não enterre, é isso, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe, não enterre, não deixe essa procrastinação te vencer, te paralisar e deixar com que você fique na mesmice. Deixar que você viva na mesmice. Sabe, você olhar para o problema e cruzar os braços. Você já imaginou se Davi olhasse para o gigante Golias e cruzasse os braços? Você já imaginou se Davi olhasse para o gigante Golias e ficasse com medo dele? E fizesse como o povo israelita que olhou e ficou com medo? Até hoje o gigante estaria afrontando o povo de Deus. Mas não, Davi se posicionou, Davi se levantou, foi lá e lutou. Ele tinha só 5 pedrinhas, mas tinha algo na vida de Davi que o fez alcançar o seu objetivo, que era a presença de Deus. Era ele confiando, a confiança nele, a confiança em Deus. Ele colocou a sua confiança no Senhor. Nós precisamos começar. Comece com o que você tem. Não espere ser perfeito para começar. Quebre esse ciclo da procrastinação. Não espere o perfeito. Faça. Faça. Faça hoje. Não deixe para amanhã, porque depois Deus pode cobrar de você. Faça hoje. O que é que você vai mudar a partir de hoje? O que você vai mudar a partir de hoje? O que é que você está procrastinando? O que você está deixando para depois? Se essa palavra, ela tocou no seu coração, que você hoje venha ser impactado, impulsionado a fazer algo, a começar a fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Deus já deu a autorização, vá. Deus já mandou você fazer, faça. Se Deus colocou no seu coração, faça. Eu tinha muito desejo. Eu sentia, eu me via fazendo lives. E eu falava, ai meu Deus, deixa pra depois. Mas eu falava assim, meu Deus, ai, eu não vou fazer não, porque e se não der certo, né? Não. Depois eu parei e falei, não. Eu acredito que Deus é na minha vida. E se mesmo que eu não faça do jeito que é pra fazer, eu vou me aperfeiçoando, mas eu vou começar. Eu vou começar. Porque é isso, Deus quer que você faça. Porque quando você fazer, o extraordinário na sua vida vai começar a acontecer.
Quando você começar a fazer, a colocar a mão no arado, a começar a fazer, gente, não precisa ser algo só grande, não. Pensa aí numa coisa que na sua casa, que você já tem dias que você está adiando para fazer e nunca fez. Vai lá hoje. Vai lá hoje fazer. Você só vai quebrar isso quando você ter atitude, quando você ter posicionamento, quando você acreditar que Deus te capacita, que Deus te enche, que Ele te capacita, te fortalece. Se você entender isso, pode ter certeza, as coisas só vão andar bem. Você estará cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Certo? Então, olha, não deixe o medo te paralisar, o medo do fracasso. Não deixe ficar se auto-sabotando. Ai, deixa para amanhã. Quando eu tiver tempo eu faço. Acabou isso, hein? Acaba com isso aí. Não, em nome de Jesus eu vou fazer e o Senhor vai me abençoar, vai me dar graça, eu vou prosperar, as coisas vão ser bem. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor assim, ó, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você fazer as coisas sem fé, meu irmão, não faz isso não. Faça com fé. Faça crendo. Vai começar um novo projeto? Vai. Em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Porque é cheio de vir pensamentos negativos na nossa mente. E esses pensamentos negativos talvez foram coisas que falaram lá atrás para você. Falando, você não vai dar certo não. Para com esse negócio. E aí você cresce com isso, acreditando que isso é verdade. Mas hoje, em nome de Jesus, essa paralisação não mais na tua vida. Em nome de Jesus, essa procrastinação não mais na tua vida. Tá? Não mais na tua vida. Determina isso na tua vida. Acredita nisso. Acredite nisso, porque hoje Deus te levanta para fazer uma grande história. Certo? Começa hoje. Esforça-te. Tem de bom ânimo. É isso aí. É agora. Se posicione. Se esforça. Tem de bom ânimo. E sabe o que eu quero dizer para você? Aprenda a se valorizar. E dizer para você, sabe? Dar aquela... Deixa você ser grato com você, sabe? Olhar para você e falar assim, nossa, o quanto que eu cresci, o quanto que eu amadureci, sabe? Regozije. Deixe isso acontecer, regozije, celebre essas mudanças na tua vida. Se permita, sabe, essas mudanças. Você é capaz de fazer cada dia o extraordinário. Todos os dias nós temos a decisão de fazer dar certo. Todos os dias. Então cresça, fala para Deus te ajudar, te abençoar e você vai conseguir em nome de Jesus. Mas faça. Meus queridos, Deus abençoe. Deus em Cristo abençoe vocês, abençoe a cada um de vocês que estão aí comigo hoje. Que maravilha, fiquei muito feliz de tê-los aqui comigo. Deus abençoe grandemente, certo? Eu tenho um canal lá no YouTube que é Mulheres Avante com Propósito. Se você ainda não foi lá, não se inscreveu, vai lá, se inscreve. E lá também é um meio de nós fazermos a obra do Senhor e falarmos do amor de Deus. Compartilhe essa live com mais pessoas, vou deixar elas gravadas. E quero pedir para você, compartilhe com aquilo que você tá vendo que tá, ó, de braço cruzado, que não quer agir, dá um empurrãozinho. Eu vou deixar gravado, vou deixar ela salva, tá bom? Eu vou deixar ela salva também lá no YouTube. E você quiser compartilhar, quiser mandar para mais pessoas, faz isso em nome de Jesus. Deus em Cristo te abençoe. Um abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus.